Olá, boa tarde, Adriana, canal Multiversa, porque Multiversa para falar de tudo um pouco. E uma ex-aluna minha mandou um caso, né, que é de abuso contra uma criança de 5 anos por o marido de uma pastora, a pastora Heloísa, casada com o Marcos. Ele é pedófilo e que já abusou de 3 pessoas. O nome da congregação é Alcance, de Curitiba, no Paraná, e eles moram em Orlando, na missão de lá, né? Na igreja Alcance de lá. O nome da congregação é essa. O caso em tela, que essa aluna minha mandou, ele abusou de uma menina de 5 anos, da filha de 2 membros dessa mesma congregação. Só que a pior parte é que a criança de 5 anos, ela é filha da assessora dessa pastora, né? E aí, no meio dessa confusão toda de fica até, eu não gosto nem de usar muito termo, no meio dessa confusão toda, crime, vou falar crime, pronto. No meio desse crime absurdo que aconteceu, a mãe deixou a filha dormir na casa da pastora, sabendo que o marido já tinha cometido 3 abusos anteriores contra outras mulheres. Pelo visto, o caso de pedofilia primeiro só foi esse. E aí você tem a seguinte manchete: você tem a mãe que sabe da notícia no dia seguinte. Eu tô indo pegar minha filha, não, vem mais tarde um pouco, ela ainda não acordou direito, tal. E acaba acontecendo que quando a criança chega em casa, ela diz, o tio colocou o tarará na minha boca e relatou coisas piores. Lembrando que não houve abuso na genitália da criança, né? Colocar dessa maneira. Mas houve o abuso sexual contra a criança, ele colocou o falo na boca da criança, chegou a ferir o céu da boca da criança. Então, assim, quando eles estão sabendo do acontecimimento, a pastora, ela diz assim, olha, minha filha falou isso, ela já contou para você do abuso? E aí ela se resolve, tal, dizer para a mãe que vai ficar ao lado dela, que tararã, tal. Só que ela ganha tempo, vai até um certo ponto. O vídeo da Antônio Fontinelli, ele tá no YouTube, no canal Na Lata, né? Se eu não me engano, 28 de junho de 2024. E aí essa pastora diz que vai estar ao lado dela, encontra com ela no estacionamento e foi ganhando tempo. Bom, moral da história. Ela vai dizer assim, olha, já aconteceu com 3 mulheres, mas tem uma que não sabe. Ou seja, dá a entender que ele já dopou uma vítima, né, para que isso viesse a acontecer. Resumindo a ópera, as palavras da mãe, né, que parece que a pastora, ela quis blindar o marido. E o pior não é isso, é que a igreja também fez isso. Porque tem um processo, tem detetives até formalizar, localizar provas, exame de DNA, que demorou quase 10 meses para sair. E aí a igreja se recusou por 4 vezes a falar com o detetive, que eles acham que é quem forma o processo formal para depois ir à baila judicial. E o que aconteceu foi que a igreja protegeu, só olha, estou mandando buscar fulano para cuidar da pastora Heloísa no Brasil. Ou seja, pelo que já foi dito, né, por essa mãe, a igreja toda já sabia do comportamento. Quando ligou e falou para o pai, o pai ficou calado, o pai do Marcos, né, do abusador, e a mãe disse que batia a mão no painel. A mãe contando, acho que estava com ela na hora da ligação, da videochamada, e aí o pai só disse assim, nós precisamos parar o Marcos. Ou seja, os pais sabiam, a igreja sabia, todo mundo sabia. E durante o depoimento dela, que eu vi no programa Na Lata, o que ficou claro foi a dependência emocional de ter alguém para gerir a vida pessoal delas, um pastor, um líder espiritual. Gente, nada contra a religião, até mesmo porque a minha família, ela está em várias vertentes. Testemunho de Jeová, Igreja Batista e Assembleia de Deus.
tá? Tenho vários tios pastores e tudo. Mas, gente, o chefe de uma família é o marido, não é a igreja e a congregação. Você tem que tomar as decisões em família com seu marido. E aí, no momento que a filha conta o que aconteceu, o pai diz assim, ó, liga aí para a pastora Heloísa e resolve esse problema. Meu amigo, a sua função de chefe de família é resolver o problema. É ir atrás e resolver. Não, eles vão para a igreja, conta a notícia lá para os líderes religiosos, que fazem ouvido de mercador, nós vamos analisar o caso e vamos ver o que vai ser feito. Enrola-se por 2, 3, 4 meses, ninguém resolve nada. Então, o que você tem? A Igreja do Brasil sabia que eles tinham essa pessoa que cuida dessas vítimas do Marcos, né? Ele veio a julgamento, pegou a pena capital nos Estados Unidos, tá? Ele pegou a pena capital, ou seja, prisão perpétua ou pena de morte. Com 30 dias de prisão, ele foi solto, porque um promotor disse que não havia materialidade suficiente para aceitar a queixa-crime, que eles poderiam recorrer na esfera civil. Peraí, eu tenho laudo de DNA, eu tenho a prova que o material humano ou esperma é do meliante, eu tenho o depoimento da criança, eu tenho o acompanhamento dela por 3 profissionais gabaritados, que são psicólogos da área, eu tenho a confissão, eu tenho mensagens, eu tenho mensagem de texto, de voz, eu tenho a ligação que pode quebrar o sigilo e pedir, ouvindo, dizendo pai, mãe, todo mundo dizendo que já sabia, mas calma, vamos resolver, e deixar correr um prazo legal para que ele tenha a pena de privilégio temporal, ou seja, existe um período para denunciar e para você coletar provas e oferecer denúncia, para que não fique tudo isso a posterior. Não, a mãe continua ali esperando que o líder da igreja tome as providências. A pastora Heloísa ficou do lado da vítima no começo e depois voltou atrás. Disse que ia largar o marido, já tinha largado, depois já tá junto. Os pastores enrolaram eles com um silêncio, né? Enquanto o tempo passava e eles ganharam esse privilégio temporal. Moral da história. Eu só posso dizer uma coisa. Eu não sou mãe de filhos, tá? Eu sou protetora de animais. Eu faço consultoria de vendas e eu também sou da área do direito. Meu amigo, Deus me livre de alguém bater o pé para espantar minha gata. Deus me livre. Usando a frase das blogueiras, que eu não sou blogueira, quem me conhece sabe. Sabe quando era que esse cara ia ter a justiça de Deus depois que eu amassasse ele todinho na porrada? Se eu fosse o marido da Aline, mãe da vítima, a Lívia, criança de 5 anos. Mas eu queria fazer só minhas considerações finais, que eu não quero polemizar. O que eu vejo ali é uma lavagem cerebral completa, tá? Porque até agora, pela entrevista que eu vi da Antônia Fontinelli, os meus pastores fizeram isso, Gente, para com isso, a tua família é responsabilidade tua, Deus te deu para tu cuidar. Gênesis 12, um homem sairá de sua casa. Olha só, quem é que vai tomar a decisão de sair de casa? Se unirão a uma só mulher e serão uma só carne. Então, o líder da família é o homem. Eu não tenho que ficar em desacordo com a minha religião, com a minha congregação, mas eu preciso honrar a minha família. Eu sou o pastor desse terreiro aqui. Se tiver 5 ovelhas, tá? Uma ovelha, ou melhor, e os 4 borreguinhos, que são os filhos, sou eu o pastor dessas ovelhas. Deus em primeiro lugar e o chefe de família em segundo. Não é acontecer um estupro de vulnerável e eu esperar o pastor vir fazer a oração, que nem a mágoa da mãe da vítima, da Aline, eles não vieram orar por nós, eles não nos deram uma palavra de conforto. Amiga, pecado é uma linha, não é tênue a linha entre o pecado e o crime. É uma linha bem extensa. Eu não posso dizer que pecado é o mesmo que crime. Não, não é. Não é. E no momento que você sofre uma lavagem cerebral, que para você decidir entre a vida da sua filha, porque isso é uma sequela, se Deus não botar a mão na frente para dar o esquecimento, é uma sequela para o resto da vida. Você pensar que o teu líder religioso, ou os teus líderes, aquela congregação vende, alguns deixaram de falar com a gente. Gente, para com isso.
Filho é responsabilidade de pai e de mãe. Filhos não podem dormir em casa de ninguém. Ah, mas é minha amiguinha. Ninguém nem sabe se tinha amiguinha, porque eu não ouvi falar se a pastora tinha filho ou não. E se a pastora sabia que o marido já tinha abusado de outras mulheres, ou seja, era um tarararararará, o que acontece? Ela pega uma menina de 5 anos para levar para casa dela. Gente, a igreja se cala, os membros daquela congregação ali em Orlando se calam, o outro do Brasil, algum dos membros mandam alguém que já é especialista em cuidar, de amenizar a situação das vítimas. Aí, nesse caso, vai amenizar a situação da pastora. Ai, mandei uma assessora para ficar com a pastora e cantora e blogueira, que tem milhões de seguidores, Heloísa. Então, o que eu tô vendo aqui? Todo mundo aí é cúmplice. Porque se já é o terceiro caso, é porque alguém cobriu o primeiro, o segundo e o terceiro. Se é o primeiro caso dele de pedofilia, então alguém que está botando panos quentes, alguém já sabia. Então, se todo mundo sabia, tem ligações, segundo o que está na entrevista dela, do programa Na Lata, do YouTube, do Antônio Fontinelli. Me perdoem, mas para mim é formação de quadrilha, tá? Isso aí não é de Deus, não vem de Deus. Deus não quer ninguém abusando, tarará de ninguém. Tá? E aí, o pai da vítima vira para a mulher e diz assim, liga para a pastora e resolve isso aí. Gente, o pai da vítima é um homem menino, porque quando a mulher ela fala para ele, relata o que está acontecendo, ele diz para a mulher, liga para a pastora e resolve esse problema. O correto seria ir logo fazer a denúncia na autoridade judicial competente. Tá? Não, eles, em vez de procurar a esfera judicial, eles vão procurar a igreja. Então, assim, para mim, esse falar com o pastor líder da igreja só explica a lavagem cerebral. Lavagem cerebral que eles recebem, infelizmente. E ela é tão grande que nesse loop de problemas e questão de visão e de entendimento, eles confundem pecado com crime. Mas eu não preciso confessar meus pecados ao homem. Eu vou confessar meu pecado a Deus. O crime tem que ir para a esfera judicial. E aí, eu não sei nem dizer, porque mesmo com tudo que aconteceu, eles procuram outro líder espiritual. Estou tão satisfeita porque fulano orou por mim e me apoiou. Gente, de novo, você não precisa de um líder espiritual para direcionar a sua vida. Você tem a Bíblia. A Bíblia é o melhor líder espiritual que você tem. Você pode orar e falar com Deus, pedir maturidade, mas jamais decisões importantes devem passar na mão de pastores. Quer sentar, conversar? Eu acho que eu vou pegar minha filha e matricular em colégio fulano de tal. Estava vendo com meu marido, eu vou fazer isso. Ok, positivo. Mas, pastor, eu vim aqui para saber. Não. Então, assim, curiosidade. O senhor já ouviu falar desse colégio? Sabe se tem boas informações? Gente, mas é um crime de estupro de vulnerável, um abuso contra uma criança de 5 anos. Ninguém corre para o órgão judicial competente para dar o primeiro passo, que é a formalização da queixa, mas corre para a igreja. Mas ninguém orou. Que oração, amor? Não é pecado, é crime hediondo contra a vida. E assim, a gente tem uma geração que cresceu nos últimos 30 anos, né? Essa geração nova, eu não me incluo nem na de 50, nem na de 60, nem de 2000, nem de 2010, nem nada. Eu apenas faço uma visão daquilo que eu li numa revista, a revista Exame, né? No mundo dos negócios, homens meninos. E eu estava lendo isso alguns anos atrás, e eu disse, gente, será que é isso mesmo? Deixa eu me atentar. Hoje nós temos pessoas que elas não sabem resolver um problema. Ou elas se suicidam, ou elas agridem outra parte, e elas não podem ser contrariadas. É a geração princesos e princesas, tá? E aí você tem pessoas super mimadas que podem tudo. Eu vi outro vídeo de uma mulher que pediu na lanchonete um suco de limão. Tá com 2 minutos que eu pedi e não veio. Você ainda foi colher o limão? Quer dizer, tem que ser servida na hora. Então, tem pessoas que não têm noção. A gente tem uma geração permissiva, com muitos direitos, sem nenhum dever e nenhuma obrigação.
E é a geração mais problemática que a gente tem. Então, nos últimos 30 anos está o caso desse casal. Eles não têm poder de decisão. Eu não posso falar um palavrão. Palavrão não é legal, tá? Mas o paulista usa como gíria. Eu não tenho nada contra. Eu não posso dizer isso ou aquilo. Eu posso. Eu não posso deixar você me atropelar. Porque uma mulher não fala isso, não fala aquilo. Não, ela não fala. Mas se ela precisar se defender, ela tem que falar e fazer algo que seja do universo masculino. O que eu não posso aceitar é que ninguém venha ferir de alguma forma um ser indefeso, que é minha obrigação e responsabilidade. E isso aí vai desde gente, animais, a plantas. Eu não posso permitir que alguém quebre uma planta para meter o chute porque é o rebelde sem causa. E às vezes, quando eu falo que eu gosto de vidas, as pessoas acham que o ser humano não sei o que fica se dedicando a animais, a plantas, a não sei o que. Cara, nós somos parte integrante. A última coisa que Deus criou na face da terra foi o homem, para ele zelar daquilo que ele já tinha feito antes. Eu não posso, em hipótese nenhuma, pegar esse discurso. Está sendo já bem amplo, porque é coisa de aluno, tá? Estou mandando para os alunos, as duas alunas que me mandaram, tá? Fica aqui a Carol e a Lide. Então, assim, eu não posso desrespeitar, quem já foi minha aluna na sala de aula sabe, eu não posso respeitar o ambiente ao qual eu estou inserido. Não, eu não posso destruir. Eu não posso, eu não quero e eu não devo. Eu tenho que ser exemplo. E aí eu encontro com ex-alunos de 10 anos, pô, professora, você ainda tá do mesmo jeito, eu vi que você pegou o seu papelzinho de bala e colocou dentro da sua bolsa. Sim, porque eu não sou professora dentro da sala de aula, eu tenho que dar exemplo aos meus sobrinhos. Então, assim, nós não devemos nos guiar por líderes espirituais. Nós devemos ouvir o que todos dizem, pegar a Bíblia, fazer a comparação, buscar uma primeira, segunda e terceira opinião. Se essas opiniões forem similares, não iguais, mas similares, que não existe opinião igual, ou é sim ou é não, não. Ninguém aqui é binário para só ser sim ou não, positivo e negativo. Eu gosto ou não gosto, eu concordo ou eu discordo. Não. Peraí, por que fulano teve esse ponto de vista? Hoje nós temos uma população que tem preguiça de pensar, de analisar. Então, Henri de Poincaré já dizia assim, duvidar de tudo ou crer em tudo. São duas soluções, aí ele faz vírgula, ambas que nos dispensam de pensar. Eu não posso parar. Eu não posso parar de pensar, de questionar. Eu só sou cidadão, eu só sou indivíduo produtivo quando eu questiono. Eu não tenho que aceitar, mas eu tenho... Peraí, eu vou aceitar? Vou. Então, peraí que eu vou investigar. Opa, fulano disse isso, tararã, tararã. É verdade. Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio. Eu não vou seguir a risca como ele fez. Porque a vida dele, individual, é dele. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não só para os meus alunos e os meus ex-alunos. Ninguém tem a vida de vocês nas mãos. Vocês, meninos, rapazes, jovens que querem se casar, tornem-se homens protetores. Mulher precisa de proteção. Mulher não é, como dizia minha avó, a coluna da família. Ela é parte, porque a coluna central da família é o homem. Não existe meio termo para isso. Eu, mulher, tenho que me apoiar no meu marido. Os meus filhos se apoiam em mim e eles veem que eu busco força no meu marido e que juntos nós protegemos os nossos filhos. E os nossos filhos, como uma família que somos, nos tornamos mais fortes. É muito importante, é extremamente necessário que se tenha essa consciência. Maturidade tem que vir das duas partes. E se você, mulher casada com um menino, um homem menino que não cresceu intelectualmente ou na questão de maturidade familiar, de ser líder e provedor da sua própria família em todos os sentidos, converse com ele. Não é só psicólogo para a esposa, mas para o marido também. Terapia hoje é necessário para todo mundo. E é isso. Lembre-se, crianças, nada de cigarro, nada de bebidas. Beijo
Fiquem com Deus.